Meu nome é André e hoje nós vamos estudar um texto em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz: Samuel respondeu: O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiros. Eu já estou num relacionamento com minha esposa há uns 15 anos. E a gente vai aprendendo várias coisas sobre como se relacionar com uma pessoa, aprendendo a amadurecer. E uma coisa que eu fui aprendendo devagarinho com o passar dos anos, e eu acho que é um bom conselho para todo e qualquer homem que vai entrar num relacionamento ou já está, é a diferença, né, entre você falar e você fazer. Eu tô cansado de ver homens que falam algumas coisas para suas mulheres, mas eles não colocam em prática. Eles falam que vão tratá-la com respeito, mas não são respeitosos. Eles falam que não olham para ninguém mais e que são fiéis a ela, mas em toda oportunidade, né, eles estão sempre procurando alguém para olhar, ou alguém para paquerar, ou alguém para dar em cima, né? Então o que eles falam para a mulher e o que eles fazem não combina. Uma coisa não tem a ver com a outra. E por que eu estou falando sobre isso? O que isso tem a ver? Né? O que esses homens que falam para a mulher, não, eu juro, vai ser diferente, mas na verdade não vai ser diferente porque ele não mudou nada. O que isso tem a ver com esse versículo que a gente leu hoje? Tem muito a ver porque nessa história aqui o profeta Samuel está conversando com o rei Saul, o líder do povo de Israel. E não só Saul, mas todo o povo de Israel caía nesse erro o tempo todo. O erro de falar, Deus, eu me arrependo do que eu fiz, agora vai ser diferente. E não era. E vinha diante de Deus e trazia sacrifício, fazia cerimônia, fazia todo showzinho. Mas, no fundo, no coração, no interior, nada tinha mudado. E é curioso, porque quando a gente fala de relacionamento entre homem e mulher, isso parece a coisa mais óbvia do mundo. Você falar assim, olha, não adianta você falar para o seu marido, não adianta você falar para a sua esposa que você vai ser fiel. Você tem que ser realmente fiel. Falar, só falar, não adianta. Você tem que colocar em prática. Porque falar é fácil. Qualquer um pode falar qualquer coisa. Eu posso voar. Pronto, eu acabei de falar. É verdade? Não. Vai ser verdade? Não, nunca vai. Então falar é fácil, qualquer um pode falar qualquer coisa, mas colocar em prática, isso sim faz a diferença. Isso sim mostra que você realmente mudou. Isso sim realmente mostra que você está bem intencionado e dedicado no que você está fazendo. E do mesmo jeito que às vezes no nosso relacionamento, no nosso namoro, no nosso noivado, no nosso casamento, a gente fala que as coisas vão ser diferentes, mas a gente não muda. O povo de Israel, e nessa história, nesse texto que a gente leu aqui, Saul, né? Eles constantemente iam diante de Deus, levavam sacrifício, diziam que as coisas iam ser diferentes, mas não mudavam. Era só papinho, era só conversa. Saul aqui tinha uma ordem. Ele ia batalhar, ia destruir outro povo, ia conquistar a vitória para o Senhor, tudo para glorificar o nome do Senhor e trazer a vitória ao povo de Israel. Mas Deus falou, ó, mas não é para ficar trazendo lembrancinha de lá não, tá? Eu sei que o pessoal ali tem muitas posses, tem muito gado, muito dinheiro, mas eu tô falando que é para acabar com tudo. Não façam isso. E aí eles vão, e eles lutam, e eles vencem, glória a Deus. E aí eles olham para a riqueza do povo, olham para o gado do povo e falam, ah, mas que desperdício, né? Mas vai jogar tudo isso fora. Não seria financeiramente inteligente? Não vai fazer uma coisa dessa, né? Eu sei que Deus mandou fazer isso, mas onde que ele estava com a cabeça, né? Eu não sei o que foi que passou na cabeça de Saul, o que passou na cabeça daqueles homens, porque foi isso que eles fizeram.
eles levaram dinheiro, eles levaram gado, eles levaram lembrancinhas financeiras, dinheirinhos para casa escondido. E depois voltaram fingindo que tinham feito exatamente aquilo que Deus disse que não era para fazer. E eu não dei o exemplo, né, quando eu falei sobre homens que prometem ser fiéis, mas não são. Eu não dei esse exemplo porque eu acho que, sei lá, todos os homens são infiéis, ou porque as mulheres, né, sempre são a vítima e nunca fazem isso. Eu dei esse exemplo porque eu acho que é o que eu estou mais acostumado a ver como um homem, né? Eu vejo muito pessoas que falam qualquer coisa para enganar a mulher. Homens que falam qualquer coisa para que a mulher fique feliz. Mas ele não tem intenção nenhuma de cumprir aquilo. É só mentira, é só enganação. E tem gente que acha que dá para você levar uma vida desse jeito, mas a mentira ela sempre aparece. E quando a mentira aparece é pior, porque a pessoa vai descobrir que você foi desonesto e que você continuou sendo desonesto muito tempo. E tem gente que está andando com Deus e tendo um relacionamento com Deus do mesmo jeito que esses homens mentirosos são com as mulheres. Do mesmo jeito. Falando para Deus que vai ser diferente. Falando para Deus que não é bem assim. Você entendeu errado. Eu posso explicar tudo. A diferença é que às vezes o homem ainda consegue ali, talvez com uma boa conversa, num bom papo, enganar uma mulher mais uma vez. O que é péssimo, é horrível, mas às vezes acontece. Mas como que você engana Deus? Como que Saul ia chegar diante do Senhor e falar que o que ele fez foi a vontade de Deus? E Deus falou exatamente o que não era para fazer e ele foi lá e fez. Como é que Adão pode chegar diante de Deus e falar que ele foi lá e provou da única árvore que Deus falou que não era para ele mexer? A única! Ele tinha o mundo a seus pés, o mundo na sua mão. Mas Deus falou, olha, não mexe com aquilo, porque aquilo ali vai fazer mal para você. Se você se envolver com aquilo, sua vida nunca mais vai ser a mesma de um jeito ruim. Fica longe. E Adão vai lá, no único e exato local que Deus mandou não ir. Depois joga a culpa na esposa. E assim, o povo de Israel, e muitas vezes a gente também, continua só dando desculpinha, só contando história, só falando mentira, só dizendo o que a gente acha que é o que Deus quer ouvir. Porque a gente está achando que o relacionamento com Deus, a gente pode enganar Ele. Pessoas que levam uma vida mentirosa, mentindo para o namorado, para a namorada, para o marido, para a mulher, acham que vão conseguir enganar Deus do mesmo jeito. E não vão. Deus nos deixa bem claro, nesse texto que a gente leu, né, através das palavras do profeta Samuel, que o que mais agrada ao Senhor é a obediência. Não são holocaustos, não é sacrifício. Eu vou fazer uma grande declaração de amor para minha esposa, vou comprar flores, vou comprar o carro do som, aquele bem ridículo que todo mundo escuta, vou levar ela para viagem, vou fazer isso e vou fazer aquilo. Ok, é fácil ser romântico quando você tem dinheiro, ok. Mas e aí? E a mudança? Vai mudar de verdade? Vai se esforçar para ser mais correto, mais honesto, mais santo, mais fiel de verdade? Ou as flores é só para enganar? Ou o presente é só para despistar? Isso tudo é desonesto, é manipulador. E Deus quer que a gente tenha relacionamentos mais justos, mais honestos, mais claros, mais verdadeiros. E no nosso relacionamento com Deus, a gente não tem como comprar caros presentes para Deus, mas tem gente que parece que ainda assim quer tentar fazer isso.
o cara dá uma oferta lá altíssima. Ele promete, faz promessas para Deus, diz que vai fazer isso, diz que vai fazer aquilo, diz aquele outro. Faz cerimônia, faz show, faz sacrifício, faz isso, faz aquilo. Faz promessa, paga promessa. Eu prometo que nunca mais não sei o quê. Para de falar. Para de falar. Falar é fácil. Falar não significa nada. Mas colocar em prática, isso sim significa. Não entenda errado. Se você errou, você chegar para a pessoa que você errou e falar, eu errei, me perdoa, é um bom primeiro passo. Quando você errar, você vai diante do Senhor e você pede perdão pelo que você fez, está certo, esse é o primeiro passo. Então quando eu digo que falar não vale nada, eu não estou desvalorizando isso. É importante você dizer e admitir o seu erro, sim, mas é só o primeiro passo. Dali em diante, tem que começar uma busca por mudança. Uma busca por tentar ser diferente. Porque se a gente falar que é fiel, falar que não vai trair, falar, mas na nossa vida a gente não é fiel, a gente trai, o que é a verdade? É o que eu falei ou é o que eu fiz? No final das contas, o que eu falei não valeu de nada. Mas o que eu fiz, isso sim é a realidade. Isso sim é a realidade. Pensa da seguinte maneira, para a gente resumir isso, para encerrar. Se eu falar para todo mundo que eu sou honesto, mas eu roubar o seu dinheiro, eu sou honesto? Não. Mas eu falei que eu era honesto. Falei tanto quanto um político em época de eleição. Mas você roubou. Então o que eu falei não vale nada? Não. Se você não colocou aquilo em prática, não. Então não adianta continuar falando, continuar querendo enganar as pessoas com suas belas palavras, dizendo que você vai mudar, dizendo que vai ser diferente. Talvez você engane essa pessoa hoje, mas e amanhã? E da próxima vez? E da próxima vez, um dia ela vai falar, chega. E o povo de Israel aqui fazia isso com Deus. E continuava errando, e ia lá e pedia perdão, e continuava errando, e falava, não, mas nunca mais. Aí na próxima, não, mas nunca mais. Aí na próxima. Deus não se impressiona com suas belas palavras dizendo que isso nunca mais vai acontecer, que tudo vai ser diferente, que você pode explicar. Ele não está entendendo direito o que aconteceu. Deus sempre entende direito o que aconteceu. Deus sabe exatamente o que aconteceu e Deus sabe exatamente o que você fez. Mas Ele também é cheio de misericórdia e pronto para te dar uma nova chance. Mas vamos parar de ficar só falando e vamos começar a correr atrás da prática, da vida de verdade, de agir e colocar em prática aquilo que nós estamos dizendo que nós vamos ser. Como eu falei, eu posso falar para todo mundo que eu sou honesto. Se eu roubar, não importa o que eu falei, eu não sou. Como que você se torna honesto? Sendo honesto. Tomando atitudes honestas. E se você é uma pessoa que toma atitudes honestas com frequência, você é uma pessoa honesta. E é assim que nós vamos andar com Deus. Não é falando que eu ando com Deus. Não é dizendo que eu acredito em Deus. Não é falando que eu sou espiritual. Não é falando que eu sou cristão. Tudo isso é só papo. Mas tem que colocar em prática. Porque eu posso não falar nada,
Mas se eu colocar em prática, eu já estou fazendo tudo. É mais importante fazer do que falar. Se eu falar para todo mundo e não fizer, não aconteceu nada. Se eu ficar em silêncio e fizer, aconteceu tudo. Tanto que muitas vezes Jesus recomendava que as pessoas ajudassem os pobres e os necessitados e fizessem isso em segredo. Porque muita gente gosta de aparecer na TV com um checão dizendo: olha o quanto eu estou doando. Mas na verdade aquilo só para ganhar propaganda para a empresa, para fazer marketing positivo e depois ser rebatido no imposto de renda. A empresa ela só ganha fazendo isso. Mas aquela pessoa que contribui e não precisou ficar falando para todo mundo: olha, eu contribuí. Essa pessoa realmente colocou em prática. Essa pessoa amou de verdade. E é esse tipo de adoração que Deus se agrada. Não é showzinho, não é espetáculo. É essa adoração que agrada a Deus. É essa adoração do fazer de verdade. Que você e eu nós possamos fazer de verdade. E não só ficar falando. Tenha um bom dia, querido. Tenha um bom dia, querida. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima.